Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu vou resolver a questão 21 do exercício para mostrar para vocês como é que faz as outras questões, tudo bem? Então, é o seguinte, uma amostra de gás perfeito sofre as transformações de A para B isobárica, ou seja, quando é isobárica significa que a pressão é constante, ou seja, é a mesma pressão. E de B para C isotérmica, ou seja, isotérmica, temperatura constante, igual. Representados no diagrama pressão versus volume. Está aqui o diagrama, está na própria questão. E aí o que é que ele pergunta? Ele fala o seguinte, ele fala que a temperatura no B é 27 graus Celsius e ele quer saber a temperatura do A e a temperatura do C. Para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que usar a lei geral dos gases, né? Ela diz o seguinte, ó, que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1, ele é igual à pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Ok? Então, vamos lá. Tem um detalhe muito importante, gente. Que a temperatura ela foi dada em Celsius, né? E toda vez você vai ter que transformar para Kelvin. Como é que eu faço essa transformação, né? Nunca esqueça, né? Para mim transformar para Kelvin, né? TK, temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em Celsius mais 273. O que é que significa? Que esses 27 graus Celsius, eles não são 20 graus Celsius na hora que você deve colocar na equação. Você deve transformar eles, né? Então, se você pegar e colocar aqui, ó, somar aqui, ó, vai ficar 27 mais 273. Então, minha temperatura em Kelvin aqui, na verdade, vai ser 300 Kelvin. Tudo bem? Então, vamos resolver essa questão. Vou utilizar essa formulazinha aqui básica, né? Então, olhando aqui o gráfico aqui, eu tenho as informações que eu necessito. A primeira delas, né? Que a minha pressão 1, que é de A para B, minha pressão 1 é 2, certo? E o meu volume, 2, certo? E no B, a minha pressão também é 2, só que meu volume é 5. Então, montando aqui, ó, vai ficar dessa forma, né? Ou seja, a pressão em A vezes o volume em A dividido pela temperatura em A será igual a pressão em B vezes o volume em B dividido pela temperatura B. Então, substituindo, a pressão em A aqui é 2, né? Então, vai ficar 2 vezes o volume em A, 2, está aqui o volume, sobre minha temperatura em A, é a que eu vou descobrir, igual pressão em B, minha pressão em B, 2, vezes meu volume em B, 5, sobre a minha temperatura em B, que era 27 graus Celsius, e eu transformei e ficou 300 Kelvin. Então, sobre 300. O que é que eu faço agora? Eu vou multiplicar cruzado, né? Ou seja, esse vai multiplicar com esse e esse vai multiplicar com esse. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. 10 vezes TA vai ficar 10 TA, que é a temperatura que eu estou procurando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 300, 1.200. Ok? O 10 vai passar dividindo do 1.200. Então vai ficar TA vai ser igual a 1.200 e o 10 passa dividindo. Corta o 0 com 0, né? E 120 dividido para 1, 120. Então, minha temperatura em A vai ser 120 kelvins. E minha temperatura em C é o seguinte, ó. De B para C é isotérmica, né? Significa o quê? Que as temperaturas são iguais. Se aqui é 300 kelvins em B, que é 27 graus Celsius, então em C também vai ser 300 kelvins. Então, a temperatura em C é 300 kelvins. Tudo bem? É isso aí, gente. Muito obrigado.